Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje vai falar sobre as estradas da região nesse período de férias, né? Estamos no mês de dezembro, terminando o ano, então vamos abordar sobre esse assunto. E para falar sobre isso, nós convidamos o comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito, o Tenente Paulo Roberto Rodrigues da Silva, mais conhecido como Tenente Rodrigues. Boa noite, Tenente Rodrigues. Boa noite, Carla. Boa noite, caros telespectadores aqui da TV. Vai ser um prazer poder estar discorrendo sobre esse assunto com vocês aqui. Comandante, esse período de fim de ano aumenta muito o fluxo de veículos. Quantos por cento, mais ou menos, que aumenta em termos de fluxo? Na verdade, a gente estima que o fluxo de veículos no final de ano, em decorrência das festas, né, e justamente antecede também o período de férias, aumenta em torno de 18% a 20% aí o fluxo de veículos nas nossas rodovias. 18% a 20%? Isso. E isso, não sei, assim, normalmente reflete diretamente ao número de acidentes também, já que tem esse fluxo bem maior e é um período de chuva também, né? Com certeza, com certeza. E aí nós justamente em função desse aumento, né, do número de veículos, de usuários na via, e em função da chuva, nós automaticamente passamos a desenvolver algumas ações preventivas para fazermos frente a essa situação e evitarmos aí que esse número de acidentes possa aumentar de forma a comprometer a ida e a vinda das pessoas, né? Essas ações preventivas já iniciaram? Sim, nós iniciamos logo no iníciozinho de dezembro as ações preventivas, aumentando o que nós chamamos de blitz preventivas, com ocupação dos pontos críticos, ou seja, são os locais onde mais ocorrem os acidentes. Nós temos colocado a viatura naquele local especificamente, com o fito de fazer com que a nossa presença no local iniba aí algumas imprudências, né, sobre as quais nós certamente teremos que falar no decorrer desse programa. Essa blitz educativa normalmente são nos postos, né, da polícia ou não? Pode ser na rodovia também? A blitz educativa, quando ela visa tão somente informar a população, a gente opta por fazê-las nos postos de polícia rodoviária. Mas a blitz preventiva, no sentido de fazer a presença policial ser sentida, nós colocamos as viaturas nos pontos críticos, naqueles pontos onde nós sabemos, por levantamentos estatísticos, onde mais ocorrem os acidentes. No caso, vocês vão munidos de radar, até para ver questão de velocidade também dos veículos? Sim, nós utilizamos todos os meios e todas as estratégias que nos são possíveis, né? A questão do radar, a questão do bafômetro, certamente se terá alguma pergunta relacionada a essa questão, nós também utilizamos. Temos feito a Operação Comboio, e é uma operação que nós precisamos dar notoriedade a ela, para que as pessoas conheçam mais o seu funcionamento e possam cooperar conosco para que ela seja realizada. E como funciona essa operação Comboio? Ela funciona justamente nos períodos chuvosos, nos dias chuvosos, nos dias que onde aumenta-se o fluxo, nós colocamos uma viatura controlando efetivamente a velocidade naquele trecho, né, de forma a não atrapalhar, não negativamente no trânsito, mas ao mesmo tempo fazer com que os motoristas obedeçam a velocidade que é compatível para aquele local. E essa viatura é devidamente caracterizada, nós fizemos uma placa escrita Operação Comboio, né, e vamos à frente, não permitindo que ninguém ultrapasse a viatura naquele trecho. Tem dado um resultado bastante positivo. No caso, quando a pessoa observar uma viatura da polícia escrita Operação Comboio, ele não pode ultrapassar essa viatura. Ela tem que acompanhar o ritmo da viatura. Que não anda em baixa velocidade. Nós procuramos andar sempre na velocidade compatível. Essa palavra é muito interessante quando nós pensamos em velocidade compatível, que muitas vezes o motorista pensa o seguinte: mas eu estou apenas a 70 km, né? Então, em tese, 70 km é uma velocidade baixa. Mas, de repente, para aquele local que ele está trafegando no momento, 70 km é alto, né? Porque o local exige que seja 60, 40 km. Então, essa viatura ela vai fazendo esse monitoramento da velocidade, e forçando, a palavra é essa mesmo, forçando com que os demais condutores continuem mantendo a velocidade compatível para o local. Comandante, ali na BR-265, logo depois de Tiradentes, que tem aquela curva que sempre acontece acidente... Sim, KM-248. Eu não sei o KM. Ali eles falaram da possibilidade de se colocar um radar, até fizeram algumas obras. Vai se colocar um radar ali mesmo? Como que está esse processo? Bem, essa questão de instalação de radares é função, né, do DENIT, né? Uhum. Então é o DENIT que vai fazer os estudos, ou está fazendo os estudos necessários para
levantar os principais pontos onde se deve colocar o radar. O certo é que as melhorias que foram feitas naquela curva, porque certamente você e todos e muitos dos que estão nos assistindo nesse momento se lembram, era muito pior, a situação era muito pior. Então foram feitas algumas melhorias, né? Diminuiu inclusive a incidência de acidentes naquele local, mas ainda continua inspirando muito cuidado, né? Justamente por causa da questão da velocidade, compatível ou não para o local. Imagine, são vários e vários veículos que passam todos os dias ali. Nem todos caem naquela ponte, logicamente, nem todos caem, né? Mas alguns efetivamente caem. E por que um veículo envolve-se no acidente ali e outro não? O raciocínio que nós temos é muito simples. E a gente trabalha com a questão da causa presumível, né? Porque a função também de definir a causa exata da ocorrência do acidente é da Polícia Civil, da perícia, né? E nós respeitamos, mas nós, enquanto policiais militares rodoviários, temos que trabalhar com causas presumíveis. E a maioria das incidências de acidente ali são excesso de velocidade, ou seja, velocidade incompatível para o local. Quando o senhor falou da questão de excesso de velocidade, essa é a maior infração que a Polícia Rodoviária registra? A infração que nós mais registramos em todas as rodovias, né, dos 18 municípios que nós cobrimos, é ultrapassagem em local proibido, né, que, na verdade, é a nossa segunda maior causa de acidentes com morte. A primeira maior causa é a velocidade incompatível para o local, né, e a terceira é a falta de atenção, mas essa falta de atenção, acho que nós falamos sobre ela na entrevista passada, ela fica, às vezes, um pouco indefinida, porque quando você não consegue enquadrar nas causas presumíveis se foi a velocidade incompatível ou se foi alguma ultrapassagem, às vezes ela fica meio difícil de definir, então o pessoal opta por colocar causa falta de atenção, que muitas vezes pode ser um celular, né? Alguns motoristas relatam que estavam com celular, alguns poucos, né? Porque a maioria não admite, né? Ou questão de estar fumando enquanto dirige, ou foi ligar ou desligar um som. Então são algumas questões que acabam voltando, né? Essa questão também de não guardar a distância de segurança. Então isso tudo acaba sendo enquadrado na questão da falta de atenção, né? Então é a terceira maior causa. Mas gostaria de repetir, né, que a maior causa de acidentes com vítimas fatais no nosso setor é a ultrapassagem do local proibido. Porque a pessoa força a ultrapassagem e novamente vem dar uma colisão de frente, aquela que nós chamamos de colisão frontal, e aí, infelizmente, a maioria das vezes são as piores e são os óbitos, assim, são praticamente necessários, acontecem mesmo. Ok. Eu estou falando do pessoal que vai viajar. Qual é a dica para quem vai viajar? A gente já sabe de algumas coisas, tipo fazer uma revisão no carro, olhar pneu, né? Mas quem vai viajar, quais são as principais dicas que a polícia passa? Eu acho que a dica crucial é planejar, sair mais cedo. Porque muitas vezes a pressa, ela leva a alguns desdobramentos assim, ruins e trágicos. Porque muitos motoristas às vezes atrasam, né? E deixa de fazer alguma coisa que tinha que fazer, etc. E tal, atrasa a saída e quer tirar essa diferença na estrada. E aí vai impactar naquela questão da velocidade incompatível, de uma ultrapassagem forçada, e acaba gerando um acidente e se envolvendo, e a família toda pode sofrer danos terríveis em função disso. Então, acho que a dica inicial, assim, se tivesse resumir todas em uma dica só, assim, planeje a sua viagem, né? Saia devagar, com calma, né? Programe as paradas, inclusive, porque aí entre no espírito de viagem, no espírito de férias, né, com a família. Eu acho que essa é a grande dica. A segunda, você já falou muito bem, a questão da manutenção do veículo, né, os pneus, né, se estão ok, os freios estão bem manutenidos. E numa sequência quase que inseparável, a questão de respeitar os limites da via e do seu veículo. E aí você consegue fazer uma viagem tranquila. Todo policial fala que se acompanhar as placas e respeitar a sinalização, que não tem perigo de acidente, né? Tanto em termos de faixas horizontais, né? A sinalização horizontal, né? Quanto a vertical também, né? Quando a gente fala em férias, a gente lembra um pouco de pesca, né, Tenente Rodrigues? Com certeza. E nós estamos exatamente no período da Piracema. Como que a Polícia Militar, né, de Meio Ambiente e Trânsito está trabalhando aí esse período? Começou em novembro, vai até o final de fevereiro, é isso mesmo? Dia 28 de fevereiro, sim. Esse ano, curiosamente, começou dia 4 de novembro, normalmente começa dia 1º, esse ano começou dia 4. A portaria é a mesma portaria
que já vinha regendo aí essa questão da pesca anteriormente. E, basicamente, nós estamos fazendo também o policiamento preventivo e com base também em informações junto às pessoas. Então, o nosso efetivo com o nosso pelotão, e muitas pessoas talvez não saibam bem essa divisão, ele tem um grupo que trabalha especificamente nas questões da rodovia e outro grupo que trabalha especificamente nas questões de meio ambiente. Então, para esse grupo de meio ambiente, nós temos planejado algumas operações na represa. Já temos um calendário que foi montado todo dentro dessa expectativa de se programar para ver a questão da Piracema. Então, nós temos ido para as represas, temos feito blitz no asfalto, visando essa questão de ver se consegue identificar apetrechos que são utilizados irregularmente na questão da pesca, né? E nós temos trabalhado com essa tendência também de tentar conscientizar as pessoas, porque, Carlos, eu penso que tem muita coisa que nem precisava ser dita. O que nós queremos? Só que as pessoas deem tempo para que a natureza procrie, né? se renove, só isso. Se você imaginar direitinho, você vai ver que não é muito difícil de entender. Né? Então, a questão da Piracema também é uma questão cultural. Eu gosto de comer um peixinho, vou ficar esse tempo todo sem... Não, você pode comprar no mercado que já fez um estoque regulador e tem um estoque, eles têm prova de origem daquela questão. Mas a pesca com vara é permitida, né? Na verdade, quando a gente fala pesca, é até meio complicado falar isso, a pesca não está fechada. Né? O que está fechado é a captura de algumas espécies. Mas é muito difícil também você estar lá no rio, na beira do rio, da represa, com a vara, e vem lá um lambari, por exemplo, que é um peixe nativo, que não pode ser pescado, inclusive configura o crime, né? Se você estiver pescando lambari, que muita gente pensa, mas é só um lambari, mas está previsto na lei que ele é nativo e não pode ser capturado nesse período. E aí, se vier um lambari lá, a pessoa, será que ela vai conseguir realmente retirar esse lambari e devolvê-lo para a água? É complicado. Então, é muito melhor que ele procure um pesque pague, é melhor que ele procure uma casa que vende pescados para ele satisfazer essa vontade. São locais apropriados, né? Só nesse período. Nesse período, né? Então, se vier um peixe exótico, tudo bem, ele pode até capturar o peixe e levar consigo. Mas o problema é que tem muitas espécies que mesmo eu, e aí eu confesso aqui publicamente, eu não domino assim, com inteireza todas as questões ambientais, porque a minha especialização maior é na parte rodoviária. Então, se certamente vier um peixe lá que o cidadão não souber se ele é nativo ou se não é, ele pode ser preso por causa daquela questão, né? E ser levado aí às raias da justiça, porque confundiu uma espécie que na cabeça dele poderia ser capturada e a lei diz que não. Não pode. Então não vale a pena. Né? Tenente Rodrigues, o senhor falou do efetivo que parte fica no meio ambiente e parte na parte de trânsito. Qual é o efetivo hoje do 3º pelotão? Essa questão de efetivo é uma questão assim, bastante particular e a gente prefere até reservar essa questão dos números, até para não gerar assim, um incômodo na população, mas nós diríamos que nós temos um efetivo que tem sido capaz de dar a resposta que a gente julga necessária para a população, tanto no meio ambiente quanto no rodoviário. Só para você ter uma ideia, Carlos, nós temos patrulha 24 horas no policiamento rodoviário, né? E estamos, como falando, com alguns números que nos são favoráveis, como a gente consegue reduzir de 34. É lógico que diversos fatores influenciaram, né, para que esse número acontecesse, mas de 34 mortos em 2012 todo e 24 até agora, né, tivemos uma redução de 10 pessoas, aí, graças a Deus estão vivos, e estamos torcendo e trabalhando para que não passe desse número. Né. Então, nós temos um efetivo que ainda nós temos conseguido atender a comunidade com um esforço maior do próprio policial, porque muitas vezes eu tenho que chamá-lo no horário de folga, eu tenho que chamá-lo, eu tenho que caçar as férias dele e tal, mas nós temos conseguido trabalhar essa questão com bastante tranquilidade. Ok. Tenente Rodrigues, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Se o senhor tiver alguma consideração a fazer, pode ficar à vontade. Tá. Eu que agradeço pelo convite, né, em nome da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário. Nós estamos sempre à disposição da população, à disposição dos meios de comunicação, porque vocês, na verdade, eu sempre falei isso, vocês são potencializadores do nosso trabalho, porque quando nós conseguimos fazer um trabalho e divulgarmos, a população fica sabendo e há um compartilhamento
desse conhecimento, e nós acreditamos que isso tudo juntando vai se somando e acaba redundando num bem maior para a própria comunidade. Então, muito obrigado, Carla, por ter nos convidado. Esteja à vontade para nos convidar sempre, e nós estamos aí à disposição da população para prestar mesmo conta daquilo que nós temos feito no nosso dia a dia em prol da população. Muito obrigado. Nós da TV Campos de Minas que agradecemos a sua participação, Tenente. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, às 10 para as 11 da manhã. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.